Sejam bem-vindos ao canal A Bíblia Falada. Aqui a palavra sagrada ganha voz e nós convidamos você a mergulhar nas histórias e ensinamentos que têm guiado corações e mentes por milênios. Se você acredita na importância de levar essas palavras adiante, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum de nossos vídeos. E não esqueça de deixar o seu like, pois isso nos ajuda a alcançar ainda mais pessoas que, assim como você, buscam luz e sabedoria nas palavras eternas. Capítulo 31. Jacó ouviu as palavras dos filhos de Labão que diziam: Jacó tomou tudo o que é de nosso pai, e é às suas custas que ele se tornou de tal forma rico. Observou também pela fisionomia de Labão que este não tinha mais para com ele os sentimentos de antes. O Senhor disse a Jacó: Volta para a terra dos teus pais, para a tua parentela, e eu estarei contigo. Então Jacó mandou Raquel e Lia vir ao campo junto dos seus rebanhos. Vejo, disse-lhes ele, pelo semblante de vosso pai, que ele não é mais para comigo o mesmo que antes. Mas o Deus de meu pai está comigo. Sabeis que servi a vosso pai o melhor que pude, enquanto ele zombou de mim, mudando 10 vezes o meu salário. Mas Deus não lhe permitiu causar-me prejuízo. Quando ele dizia: Os animais malhados serão o teu salário, todas as ovelhas davam à luz cordeiros malhados, e se dizia: Os animais riscados serão o teu salário, todas as ovelhas davam à luz cordeiros riscados. Foi Deus mesmo que tomou o rebanho de vosso pai para me dar. No tempo em que os animais deviam conceber, eu levantava os olhos e via em sonhos que os bodes que cobriam as cabras eram listados, malhados e manchados. Um anjo de Deus disse-me em sonhos: Jacó, eis-me aqui, respondi. Levanta os olhos e vê. Todos os bodes que cobrem as cabras são listados, malhados e manchados, porque eu vi tudo o que te fez Labão. Eu sou o Deus de Betel, onde tu me consagraste uma estela e me fizeste um voto. Agora vamos, sai daqui e volta para a terra de tua família. Raquel e Lia responderam: Resta-nos, porventura, ainda alguma parte de herança na casa de nosso pai? Não nos tratou ele como estrangeiras, vendendo-nos e devorando o nosso dinheiro? Toda a riqueza que Deus tomou de nosso pai é para nós e para nossos filhos. Faze, pois, o que Deus te disse. Levantou-se, pois, Jacó, e fez montar seus filhos e suas mulheres nos camelos. Levou consigo todos os seus rebanhos, todos os bens que tinha ajuntado, o rebanho que lhe pertencia adquirido em Padã-Arã, e partiu para junto de seu pai Isaque, na terra de Canaã. Raquel, aproveitando um momento em que seu pai fora tosquear suas ovelhas, roubou os terafim de seu pai, e Jacó enganou Labão, o arameu, ocultando-lhe sua fuga. Fugindo, pois, com tudo o que era seu, atravessou o rio e dirigiu-se para a montanha de Galaade. 3 dias depois, soube Labão da fuga de Jacó, e tomando consigo seus irmãos, perseguiu-o durante 7 dias de marcha, e alcançou-o na montanha de Galaade. Deus, porém, apareceu num sonho noturno a Labão, o arameu, e disse-lhe: Guarda-te de dizer algo a Jacó. Labão alcançou, pois, Jacó. Este havia levantado sua tenda na montanha, enquanto Labão e seus irmãos tinham plantado a sua na montanha de Galaade. Labão disse a Jacó: Que fizeste? Tu me enganaste, e conduziste minhas filhas como prisioneiras de guerra. Por que fugiste dessa forma, e me lograste em lugar de me avisar? Eu te teria despedido com manifestações de júbilo e com cânticos, ao som do tamborim e da harpa. Não me deixaste beijar meus filhos e minhas filhas. Procedeste como um insensato. Eu poderia agora fazer-vos mal, mas o Deus de teu pai disse-me na última noite: Guarda-te de dizer algo a Jacó. E se partiste somente porque tinhas saudade da casa paterna, então por que roubaste os meus deuses? Jacó respondeu-lhe: Tive medo, ao pensar que poderias tirar-me tuas filhas. Quanto aos teus deuses, porém, seja morto aquele que os tiver consigo. Examina o que está comigo, em presença de nossos parentes, e retoma o que é teu. Ora, Jacó ignorava o roubo de Raquel. Labão entrou na tenda de Jacó, na de Lia e na das 2 escravas, mas nada encontrou. Saindo da tenda de Lia, entrou na de Raquel. Esta havia tomado os terafim e, colocando-os na sela do camelo, sentou-se em cima. Labão revistou toda a tenda sem nada encontrar. Raquel disse ao seu pai: Não se irrite o meu senhor, se não posso levantar-me em sua presença, pois acho-me agora com a indisposição que costuma vir às mulheres. Revistou, pois, mas não encontrou os terafim.
Jacó encolerizou-se então contra Labão e acabrunhou-o de censuras. Qual é o meu crime? Disse-lhe ele. Qual é o meu pecado para que te irrites desse modo contra mim? Revistaste todas as minhas bagagens, que encontraste do que é teu? Mostra-me aqui em presença de meus parentes e dos teus, e sejam eles juízes entre nós dois. Há 20 anos que estou em tua casa, tuas ovelhas e tuas cabras não abortaram, não comi os carneiros do teu rebanho. Nunca te trouxe os animais estraçalhados pelas feras. Eu os repunha, pois tu o exigias, quer fossem roubados de dia, quer de noite. Eu era queimado de dia pelo calor, e de noite pelo frio, e o sono fugia dos meus olhos. Eis já 20 anos que estou em tua casa. Servi-te 14 anos por tuas 2 filhas, 6 anos pelos teus rebanhos, e 10 vezes modificaste o meu salário. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, o Deus terrível de Isaque não se tivesse posto de meu lado, tu me terias hoje despedido com as mãos vazias. Deus viu minhas penas e meus trabalhos, e na última noite ele pronunciou-se. Labão respondeu a Jacó: Estas filhas são minhas filhas, estes filhos, meus filhos, e estes rebanhos, meus rebanhos. Tudo o que vês é meu. Que farei eu agora contra minhas filhas, ou contra os filhos que elas deram ao mundo? Vamos, façamos juntos um pacto que nos sirva de testemunho a nós dois. Jacó tomou uma pedra e erigiu-a em estela, e disse aos seus parentes: Trazei pedras. E tendo juntado muitas, fizeram um monte, sobre o qual comeram. Labão chamou-o Iegar-Saaduta, e Jacó, Galaade. Labão disse: Este monte é hoje testemunha entre mim e ti. E por isso deu-se-lhe o nome de Galaade, e também Mitzpa, porque Labão disse ainda: Que o Senhor nos vigie a nós ambos, quando nós nos tivermos despedido um do outro. Se maltratares minhas filhas, e se tomares outras mulheres além delas, não é um homem que estará conosco. Mas toma cuidado, pois é Deus que será testemunha entre nós. Labão disse ainda a Jacó: Vês este monte de pedras e esta estela que levantei entre mim e ti? Este monte é testemunho, e igualmente esta estela, de que eu não ultrapassarei este monte para o teu lado, e que tu não ultrapassarás este monte e esta estela para o meu lado para nos fazer mal. O Deus de Abraão, o Deus de Nacor, o Deus de seus pais seja juiz entre nós. E Jacó jurou pelo Deus terrível de Isaque. Ofereceu um sacrifício sobre a montanha e convidou seus parentes para comer. Comeram e passaram a noite na montanha. No dia seguinte, pela manhã, Labão beijou seus filhos e suas filhas, abençoou-os e retomou o caminho de sua casa. Capítulo 32. Jacó prosseguiu seu caminho e encontrou uns anjos de Deus. Ao vê-los, exclamou: É aqui o acampamento de Deus. Por isso deu àquele lugar o nome de Maanaim. Despachou diante de si mensageiros a seu irmão Esaú, na terra de Seir, nos campos de Edom. E deu-lhes esta ordem: Eis o que direis ao meu senhor Esaú. Assim fala o teu servo Jacó: Habitei em casa de Labão, onde estive até o dia de hoje. Possuo bois, jumentos, ovelhas, servos e servas, e mando agora anunciá-lo ao meu senhor para encontrar graça diante dele. Os mensageiros voltaram a Jacó, dizendo: Fomos ter com Esaú. Ele vem ao teu encontro com 400 homens. Jacó foi tomado de pavor e de angústia. Dividiu em 2 grupos a gente que estava com ele, assim como as ovelhas, os bois e os camelos. Se Esaú, disse ele consigo, atacar um dos grupos e o destruir, ao menos o outro se salvará. Depois Jacó disse: Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, Senhor que me dissesses: Volta para a tua terra, para o meio de tua parentela, e eu te beneficiarei. Eu sou indigno de todos os favores e de toda a fidelidade que tendes testemunhado ao vosso servo. Só tinha o meu bastão quando atravessei este Jordão, e eis que possuo agora 2 acampamentos. Salvai-me, eu vos peço, das mãos de meu irmão Esaú, pois temo que ele me venha atacar, sem poupar nem mãe nem filhos. Entretanto, vós me dissestes: Eu te beneficiarei, e tornarei tua posteridade inumerável como os grãos de areia do mar. Jacó passou a noite naquele lugar. Escolheu entre os bens que possuía um presente para o seu irmão Esaú: 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiros, 30 camelas com suas crias, 40 vacas, 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentos. Entregou-os aos servos cada rebanho à parte e disse-lhes: Ide adiante de mim, e haja uma distância entre cada rebanho. E deu esta ordem ao primeiro:
Quando meu irmão Esaú te encontrar e te perguntar quem és, aonde vais, e a quem pertence o rebanho que conduzes, responderás: pertence ao teu servo Jacó. É um presente que ele manda ao meu senhor Esaú. Ele mesmo vem atrás de nós. Deu a mesma ordem ao segundo, ao terceiro e a todos os que conduziam os rebanhos. Quando encontrardes Esaú, disse ele, vós lhe direis a mesma coisa. E direis que seu servo Jacó vos segue. Eu o aplacarei, pensou ele, com este presente que me precede, e depois o verei pessoalmente. Talvez me fará ele bom acolhimento. Foi, pois, o presente adiante dele. E ele ficou aquela noite no acampamento. Naquela mesma noite ele se levantou com suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e passou o val do Jaboque. Tomou-os, e os fez passar a torrente com tudo o que lhe pertencia. Jacó ficou só, e alguém lutava com ele até o romper da aurora. Vendo que não podia vencê-lo, tocou-lhe aquele homem na articulação da coxa, e esta deslocou-se enquanto Jacó lutava com ele. E disse-lhe, deixa-me partir, porque a aurora se levanta. Não te deixarei partir, respondeu Jacó, antes que me tenhas abençoado. Ele perguntou-lhe, qual é o teu nome? Jacó. Teu nome não será mais Jacó, tornou ele, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e venceste. Jacó perguntou-lhe, peço-te que me digas qual é o teu nome. Por que me perguntas o meu nome? Respondeu ele, e abençoou-o no mesmo lugar. Jacó chamou aquele lugar Fanuel, porque, disse ele, eu vi a Deus face a face e conservei a vida. O sol levantava-se no horizonte quando ele passou Fanuel, e coxeava de uma perna. É por isso que os israelitas ainda hoje não comem o nervo da articulação da coxa, porque aquele homem tinha tocado nesse nervo da articulação da coxa de Jacó. Capítulo 33. Jacó, levantando os olhos, viu Esaú que avançava com 400 homens. Repartiu então os filhos entre Lia, Raquel e as 2 servas. Colocou as servas com seus filhos na frente, depois Lia com os seus, e por último, Raquel com José. E ele, passando adiante, prostrou-se até a terra 7 vezes antes de se aproximar do seu irmão. Mas Esaú correu-lhe ao encontro e beijou-o. Ele atirou-se ao seu pescoço e beijou-o, e puseram-se a chorar. Levantando os olhos, Esaú viu as mulheres e as crianças. Quem são estes que tens contigo? Perguntou ele. São, respondeu Jacó, os filhos que aprouve a Deus dar ao teu servo. Aproximaram-se então as servas com seus filhos e prostraram-se. Lia com seus filhos adiantaram-se por sua vez e prostraram-se, e enfim, José e Raquel que se prostraram também. Esaú disse, que significa todo esse acampamento que encontrei? E disse Jacó, para ganhar o favor de meu senhor. Esaú disse-lhe, possuo muitos bens, meu irmão, guarda o que te pertence. Oh, suplico-te, replicou Jacó, se ganhei teu favor, aceita este presente de minhas mãos, porque te contemplei como se contempla Deus e me fizeste bom acolhimento. Aceita o presente que te ofereço, pois Deus cumulou-me de seus favores e nada me falta. E tanto insistiu que Esaú aceitou. Esaú disse, partamos, ponhamo-nos a caminho, eu te precederei. Jacó disse-lhe, tu vês, meu senhor, que os meninos são delicados, e tenho de cuidar das ovelhas e vacas que amamentam. Se os fizer caminhar ainda um só dia, morrerá todo o rebanho. Que o meu senhor vá, pois, adiante de seu servo. Eu seguirei devagar ao passo do rebanho que vai adiante de mim, e ao passo dos meninos, até que chegue à casa de meu senhor em Seir. Permita-me ao menos, disse-lhe Esaú, deixar-te uma parte de meus homens. Não é necessário, disse Jacó, basta-me ter achado graça aos olhos do meu senhor. No mesmo dia, Esaú retomou o caminho de Seir. Jacó partiu para Socó, onde, tendo edificado uma casa, construiu também cabanas para o seu rebanho. Daí o nome de Socó, dado a esse lugar. De volta de Padã-Arã, Jacó chegou sem contratempos à cidade de Siquém, na terra de Canaã, e acampou diante da cidade. Comprou por 100 moedas de prata aos filhos de Remor, pai de Siquém, o pedaço de terra onde havia levantado sua tenda. Levantou aí um altar, ao qual chamou El Deus de Israel. Capítulo 34. Dina, a filha que Lia tinha dado a Jacó, saiu para ver as filhas da região. Tendo-a visto Siquém, filho de Emor, o Eveu, príncipe daquela terra, raptou-a e dormiu com ela, violentando-a. Seu coração prendeu-se a Dina, filha de Jacó. Ele amou a jovem e soube falar-lhe ao coração.
e disse então ao seu pai Emor: Dá-me esta jovem por mulher. Ora, Jacó soube do ultraje que ele tinha feito à sua filha, mas como seus filhos estivessem no campo com o rebanho, não disse nada até que voltassem. Hamor, pai de Siquém, veio ter com Jacó para lhe falar. Quando os filhos de Jacó, voltando do campo, souberam o que se tinha passado, indignaram-se muito, porque Siquém se tornara culpado de uma grande infâmia contra Israel, dormindo com a filha de Jacó. Isto são coisas que não se fazem. Hamor disse-lhes então: Meu filho Siquém está enamorado de vossa filha. Dai-a por mulher, eu vos peço. Aliai-vos conosco. Dai-nos vossas filhas e desposai as nossas. Habitai no meio de nós, pois a terra estará à vossa disposição. Podereis estabelecer-vos e negociar nela e adquirir propriedades. De seu lado, Siquém disse ao pai e aos outros irmãos de Dina: Ache eu graça aos vossos olhos, e dar-vos-ei o que pedirdes. Seja qual for o preço de compra e os presentes que exigirdes, o que me fixardes, isto eu darei, contanto que me deis a jovem por mulher. Os filhos de Jacó deram a Siquém e a Emor uma resposta dolosa, porque Siquém havia ultrajado sua irmã Dina. Dar nossa irmã a um incircunciso, disseram eles, é uma coisa que não podemos fazer, porque isto seria desonroso para nós. Só acederemos ao vosso desejo à condição de que vos torneis como nós, e que todos vossos varões sejam circuncidados. Então vos daremos nossas filhas e desposaremos as vossas. Habitaremos convosco e formaremos todos um só povo. Mas se não nos quiserdes ouvir e não vos deixardes circuncidar, tomaremos nossa filha e nos retiraremos. O seu oferecimento agradou a Hamor e ao seu filho. O jovem não tardou em fazer o que se lhe pedia, porque estava enamorado da filha de Jacó. Era o homem mais considerado de sua família. Hamor e seu filho foram à porta da cidade e disseram a seus concidadãos: Estes homens são pacíficos conosco. Fiquem eles na terra e possam aí circular. A região é bastante espaçosa para eles, tanto para a direita como para a esquerda. Desposaremos suas filhas e eles desposarão as nossas. Mas eles só consentem em ficar conosco, de modo a fazermos todos um só povo, com a condição de que todos os nossos varões sejam circuncidados como são eles mesmos. Com isso, os seus rebanhos, os seus bens e todos os seus animais, tudo não será nosso. Aceitemos, pois, suas condições a fim de que se estabeleçam entre nós. Todos os que passavam pela porta da cidade deixaram-se convencer por Emor e Siquém, seu filho, e todos os varões foram circuncidados. No terceiro dia, estando todos ainda doentes, os dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Dina, tomaram cada um sua espada, penetraram na cidade, que de nada desconfiava, e mataram todos os varões. Passaram ao fio de espada também Emor e Siquém, seu filho, tiraram Dina da casa de Siquém e foram-se. Os filhos de Jacó caíram impetuosamente sobre os mortos e assolaram a cidade, porque haviam ultrajado sua irmã. Tomaram suas ovelhas, seus bois, seus jumentos e tudo o que havia na cidade como nos campos. E levaram como espólio todos os seus bens, seus filhos, suas mulheres e tudo o que se encontrava em suas casas. Jacó disse a Simeão e a Levi: Vós me lançastes na confusão e me tornastes odioso aos habitantes desta terra, aos cananeus e aos ferezeus. Só tenho comigo alguns homens, e quando toda essa gente se congregar contra mim para me ferir, perecerei com minha família. Eles responderam: Porventura, devíamos deixar tratar nossa irmã como uma prostituta? Capítulo 35. Deus disse a Jacó: Vamos, sobe a Betel e fica ali, e levanta um altar nesse lugar ao Deus que se manifestou a ti, quando fugias diante de teu irmão Esaú. Jacó disse à sua família e à sua gente: Tirai do meio de vós os deuses estrangeiros, purificai-vos e mudai vossos vestidos. Vamos subir a Betel, onde levantarei um altar ao Deus que me ouviu no dia de minha aflição e que esteve comigo durante minha viagem. Entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham, assim como os brincos que traziam nas orelhas, e Jacó enterrou-os debaixo de um terebinto, perto de Siquém. Partindo eles dali, Deus semeou o pânico nas cidades circunvizinhas, de sorte que não perseguiram os filhos de Jacó. Chegou, portanto, Jacó com toda a sua gente à luz, na terra de Canaã, hoje Betel. Levantou aí um altar e deu a esse lugar o nome de El Betel,
porque foi aí que Deus lhe aparecera, quando fugia diante de seu irmão. Foi então que morreu Débora, ama de Rebeca. E foi ali sepultada, ao pé de Betel, debaixo de um carvalho, ao qual se chamou Carvalho dos Prantos. Quando Jacó voltou de Padã-Arã, Deus apareceu-lhe novamente e o abençoou. Teu nome, disse-lhe ele, é Jacó. Tu não te chamarás mais assim, mas Israel. E chamou-o Israel. Deus disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Sê fecundo e multiplica-te. De ti nascerão um povo e uma assembleia de povos, e de teus rins sairão reis. A terra que dei a Abraão e a Isaque, eu te darei, e a tua posteridade. Depois, Deus retirou-se de junto dele. No mesmo lugar onde Deus lhe falou, Jacó erigiu uma estela sobre a qual fez uma libação, e derramou óleo, e deu o nome de Betel ao lugar onde Deus lhe tinha falado, e partiram de Betel. Quando estavam a pouca distância de Efrata, Raquel deu à luz, e o seu parto foi penoso. Durante as dores do parto, a parteira disse-lhe, não temas, porque ainda terás este filho. E estando prestes a render a alma, porque estava já agonizante, ela chamou o filho Benoni. O seu pai, porém, chamou-o Benjamim. Raquel expirou e foi sepultada no caminho de Efrata, hoje Belém. Jacó erigiu uma estela sobre seu túmulo. É a estela do túmulo de Raquel, que ainda hoje existe. Israel partiu e plantou sua tenda, além de Migdal-Eder. Foi durante sua estada nessa região que Ruben foi dormir com Bala, concubina de seu pai. E Israel soube. Os filhos de Jacó foram em número de 12. Filhos de Lia: Ruben, primogênito de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zabulon. Filhos de Raquel, José e Benjamim. Filhos de Bala, escrava de Raquel, Dan e Neftali. Filhos de Zelfa, escrava de Lia, Gad e Azer. Tais são os filhos nascidos a Jacó em Padã-Arã. Jacó foi para junto de seu pai Isaque em Mambré, em Quiriá-Arbé, hoje Hebrom, onde tinham habitado Abraão e Isaque. E todos os dias da vida de Isaque foram 180 anos. E morreu. A morte reuniu-o aos seus velho e saciado de dias. Esaú e Jacó, seus filhos, sepultaram-no.